Fala galera cervejeira, beleza? Dando sequência então aí às braçagens dos estilos do BJCP, a gente já está no 4, né, que é o Pale Malt European Lager, e hoje nós vamos braçar aí a terceira cerveja desse estilo, que é a 4C, a Helles Bock. É uma das cervejas desse estilo especificamente que eu tenho maior curiosidade, porque é uma Bock clara e ela tem uma quantidade grande de malte, ela leva muito malte. Para vocês terem uma ideia, nessa braçagem para 10 litros eu estou utilizando 3,7 kg de malte, então é bem pauleira mesmo essa cerveja. Isso vai aumentar bastante aí a gravidade original e vai levar também a uma cerveja mais atenuada, a uma cerveja bem alcoólica, né? Então é um estilo interessante porque ela segue as características da Bock, sendo uma cerveja mais clara, mas bem dourada na realidade. A escala SRM a gente vai ver que ela já começa um pouco mais alta, já bem mais dourada, trazendo uma característica para essa cerveja de muito sabor de malte mesmo, né? E que vai ficar interessante aí com essa questão do álcool aí, nesse equilíbrio total que a gente vai fazer entre álcool, lúpulo e o próprio malte. Eu sou o Luiz Villani e você está acompanhando o canal Vilas, Universo Cervejeiro. Bom, gente, como eu disse então na introdução do vídeo, né, é uma cerveja bem pauleira mesmo. A OG, para vocês terem uma ideia, varia entre 1064 a 1072 e a FG entre 1011 a 1018. Isso vai levar a um teor alcoólico aí, o ABV, vai chegar entre 6,3 e 7,4. Então uma cerveja consideravelmente alcoólica, né? Para uma lager é uma das cervejas assim que a gente tem dentre os estilos lagers mais alcoólicas, e de todas que eu fiz até hoje, a mais alcoólica é certamente dentro das lagers. A cor então dessa cerveja, né? Na escala SRM ela vai de 6 a 11, então é um dourado bem brilhante mesmo, por isso ela está dentro dos estilos Helles, né? Que é brilhante. E o IBU vai ser entre 25 e 35. Então também a gente pode ter uma cerveja bem mais amarga, que vai fazer justamente aí o equilíbrio com essa quantidade de malte que a gente tem. Por falar em malte, a nossa receita de hoje vai levar 1,5 kg de malte Pilsen, 1,2 kg de malte Munique, 1 kg de malte Viena. Depois nós vamos adicionar aí os lúpulos, que vai ser uma adição única de 20 gramas do lúpulo Perle. E o fermento nós vamos utilizar o W3470. Início da fervura, eu adiciono então 20 gramas do lúpulo Perle. Tá aí a nossa cerveja 4C, né, a Helles Bock. Essa cerveja, gente, o rótulo dela mesmo aqui, que tem um bode aí, né, ela tem algumas características e uma história muito interessante. Embora eu fiz uma pesquisa rápida, né, uma consulta na realidade da internet para verificar um pouco dessa história, e tem algumas vertentes, não tem nada muito preciso não, então não aprofundei no estudo, mas de uma forma geral eu lembro das cervejas Bock, né, que eram produzidas aí pela indústria brasileira na década de 90, Kaiser Bock, depois a Antártica também começou a produzir uma cerveja Antártica Bock, e eram cervejas que geralmente eram produzidas só no período de inverno, né? Elas traziam uma característica diferente, elas eram mais avermelhadas, e aí a gente fica marcado, né? A Bock ser uma cerveja mais avermelhada e tudo, o que não é o caso da Helles Bock, né? Então a Helles Bock, o BJCP já trata ela, né? No início que ele começa a descrever ela, já fala que é uma cerveja clara, forte e maltada. Então essas são as principais características dela. Ser uma cerveja clara, forte
e maltada. Vamos lá para ver como está a nossa cerveja aqui, né? E a questão do bode, né? Aqui, gente, tem gente que relata que a questão do bode é em função de que Bock, né? Na realidade, Ziegenbock significa bode. Então tem várias cervejas que colocam no rótulo mesmo a característica nas cervejas Bock de ter um bode, né? Ou uma cabra, sei lá. E a ideia foi justamente essa, né? Manter essa tradição também. Na realidade, a história fala que muitas vezes o estilo se confunde com a história da cidade de Einbeck, né? Onde iniciou-se a produção desse estilo de cerveja e até hoje é uma pequena cidade da Alemanha que produz essa cerveja, que é Einbeck. E aí tem gente também que comenta que do Einbeck foi ficando Beck e depois Bock. Foi uma adaptação aí da língua, ficou o Bock como estilo, mas não é muito preciso não. O mais legal mesmo é só a gente contextualizar aqui um pouco sobre o rótulo, né, e sobre o estilo. Mas vamos lá, como eu disse, é uma cerveja que eu estou curioso aqui para entender mais como que ela ficou. Eu gostava muito da Kaiser Bock, né, então entender um pouco esse estilo para mim é muito interessante. A carbonatação aqui, pelo barulho, não está tão alta. Eu acredito, pelo que eu fiz ali, para estar em torno de 2,5. A espuma está muito bonita, a cor também, ela ficou até bem clarificada também, né? Então, vamos mostrar ela aqui em detalhe, né? Ela ficou bem clarificada, bem dourada mesmo, né? A cor ficou muito bonita dessa cerveja, interessantíssima. E a espuma muito cremosa. A espuma está muito cremosa. Essa é uma característica, né, dela ter uma produção de espuma alta, né? Então fica aí marcado, parece que nesse aspecto aqui inicial a gente acertou. Vamos para o aroma. Nota bem maltada. É interessante porque eu sinto que é característica do estilo, né? Um adocicado, mas vindo mais do frutado. E frutado não é comum em cervejas lagers, né? Mas o BJCP esclarece isso. Esse não é um frutado que vem mesmo do malte. Ele não vem da fermentação, né, dos ésteres da fermentação. Ele vem mais do malte Munich. Então, mas eu fiz outras cervejas com Munich que não destacou. Aqui, talvez pela concentração dos maltes mesmo, né, concentrou e acabou destacando essa característica. A persistência da espuma está razoável, né? Ela já baixou aqui um pouco, mas ela continua bastante. Vamos ao sabor para ver se esse dulçor aqui, não sinto a presença de lúpulo, tá? Que também é característico. Mas vamos ver esse equilíbrio, que é aquilo que eu tinha destacado no início, né? Quando eu estava produzindo, a gente queria ver esse equilíbrio entre a quantidade de maltes e esse dulçor e o amargor. Lembrando que ela está com 7% de álcool, que ficou no final. Ela atenuou aí até 1016, se não me engano. E ela está com 33,1 de IBU, né? Então vamos ver se esse sabor aí se equilibrou. Ela fica mais adocicada, sim. Ficou um pouco mais adocicada e o frutado ficou presente. Né? Uma característica muito diferente, gente. É um frutado diferente do que a gente está acostumado nas cervejas ales. Mas permanece bastante malte. Os maltes claros, bem presente, bem maltada. Totalmente diferente das Bocks aí que eu falei, né, industriais da época da Kaiser Bock e da Antártica Bock, quem experimentou esse estilo.
mas muito interessante porque ela realmente é forte, né? Não só em álcool, como também no malte. Então, ela dá uma característica muito legal. O lúpulo talvez não tenha... eu coloquei ele quase no limite, né? O 33,1 está quase no limite dos 35 aí, que é a característica do estilo. Mas ele equilibra, não deixa aquele dulçor enjoativo, não é uma cerveja doce, né? Nesse sentido que de repente quando a gente fala em cervejas doces, o pessoal lembra muito de Mouse Beer, né? Nada a ver com isso, né? Cerveja que tenha açúcar, inclusive na produção, para levar essa presença de doce, não. Ela é do malte, então é um adocicado discreto, né? Mas não é tão equilibrado quanto outros estilos que a gente já fez aqui e equilibra justamente com o malte. Acredito que o lúpulo, se eu tivesse utilizado menos, muito menos, talvez esse dulçor poderia estar aí mais intenso, né? E aí eu achei que ficou muito bom. Talvez uma sugestão que eu dei para quem quiser reproduzir esse estilo ou fazer uma nova receita, né? Seria manter sempre uma carga de lúpulo maior mesmo aí para tentar alcançar até os 35 mesmo, que eu acho que fica bem característico, mas não destaca o dulçor de forma enjoativa, que eu acho que isso é importante também. Nossa, muito gostosa. A presença do álcool você sente lá no final. Não está no aroma, você não percebe que ela está tão alcoólica no aroma, né? 7% já é bem puxadinho, né? Às vezes em determinados estilos é quase que o dobro, né, do percentual de álcool, mas ficou muito interessante, gente. Que cerveja gostosa, que cerveja diferente. Aqui, ó, eu que venho falando, né? Eu venho tratando as lagers como o meu desafio. Talvez esse processo, vou repetir o que eu falei no vídeo anterior, de ter mais paciência, de deixar ela arredondar mais, acho que isso faz muita diferença, faz toda a diferença. Quer fazer uma boa cerveja lager? Tenha paciência, né? Eu acho que essa é a principal dica. Melhorou demais em relação a todas as lagers que eu já fiz. Mas, independente disso, eu acho que o estilo também tem feito a diferença, né? Essa Helles Bock é uma cerveja diferente, uma cerveja... Eu acho que essa característica de você fugir a alguns parâmetros que a gente tem de lager é muito legal isso, sabe? Que geralmente a gente pensa na lager muito próxima da cerveja industrial que a gente tem aqui, mais levinha e tudo, e de repente você começa a entrar na complexidade das lagers, né? Uma lager já com muito malte, com uma concentração muito grande, 3 tipos de malte de base diferente, então misturar o Pilsen com o Viena e com o Munique, achei que foi legal demais, né? Esse frutado do Munique é algo que eu nunca tinha percebido, né? E aqui fica presente, diferente e gostoso. Eu recomendo demais o pessoal abraçar esse estilo para entender o que eu estou falando aqui, né? Ou experimentar. Tem algumas cervejarias já brasileiras também que produzem esse estilo, não é tão comum, mas tem cervejas, a gente encontra no mercado também, né? Helles Bock. Lembrando que ela é a mesma cerveja que o pessoal às vezes costuma falar de Maibock, né? Maibock seria a Bock do mês de maio. Na Alemanha é muito comum ela ser produzida na primavera, então maio já está na primavera, né? Na Europa, e aí ela tem esse sinônimo, né? Tanto pode ser a cerveja Helles Bock quanto Maibock é a mesma cerveja, né? E essa característica de se tomar em maio. No caso do Brasil, pelo percentual alcoólico e a diferença cultural que a gente tem, é uma cerveja muito apropriada para esse friozinho do inverno que a gente está aqui, né? Então, combinou, inclusive, na época que eu estou fazendo essa cerveja. Galera, muito bacana mesmo essa experiência. Acho que a gente tem que ir aprimorando mesmo o conhecimento, principalmente conhecimento sensorial, né? A hora que a gente vai entendendo a característica ali que cada
cada insumo que a gente usa, seja o malte, seja o lúpulo, quais são as características dele. Nessa leva agora final, eu tenho utilizado muitos lúpulos alemães, né? Para essa cerveja, o Saaz também, que é um lúpulo tcheco, ele é característico dela, inclusive é recomendado no BJCP a utilização do Saaz. Eu utilizei o Perle, né? Mas poderia ser o Saaz também. Mas eu usei o Perle justamente para comparar com as outras cervejas que eu estou fazendo. E realmente faz diferença em relação a outras cervejas que eu já fiz com lúpulos americanos, numa lager e lúpulos alemães, né? Então isso eu ainda vou fazer também um estudo maior sobre isso, comparando, como eu disse no vídeo anterior, comparando aí tanto leveduras, comparando lúpulos, comparando maltes diferentes em receitas similares, né, em braçagens similares também. Acho que isso ia ser uma forma da gente estudar, né, da gente fazer alguns experimentos, né, básicos, caseiros, mas que pode trazer um conhecimento muito diferenciado para a gente, e aí a gente vai apropriando cada vez mais desse universo mesmo cervejeiro, né? Das diferenças que a gente tem, das composições, das misturas que a gente pode fazer. Galera, muito obrigado pela atenção, um grande abraço, adorei essa cerveja e até mais!